Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez agradecendo a você pela sua presença, pela sua companhia. Nós estamos aqui com a presença de convidados ilustres, doutora Jéssica Taveira, doutor Renan Lameirão, da Romano e Lameirão Advogados. São nossos convidados para tratarmos de temas muito importantes e muito interessantes para você que é morador, que é síndico ou que tem interesse de alguma forma de ocupar algum dos cargos de direção de algum condomínio e não tem experiência ou quer, de alguma forma, encontrar auxílio de alguém. Nós já tratamos de temas muito importantes e hoje, no episódio 10 do Papo de Condomínio Podcast, nós trataremos, não de forma diferente, de temas muito interessantes para a sua convivência também enquanto morador ou síndico. Quero pedir a você, mais uma vez, para nos ajudar, curtindo as nossas páginas, nosso Instagram e Facebook, compartilhando os links, né, do que você assistir e recomendar que outros assistam também e, logicamente, se inscrever no nosso canal do YouTube para que a gente tenha, de alguma forma, uma amplitude maior de acesso a outros possíveis telespectadores, outros possíveis clientes ou moradores que tenham essa dúvida. Ainda assim, né, nessa introdução até um pouco longa, mas para você poder se situar e estar na mesma página que a gente, tem um QR Codezinho aparecendo para você na tela, você direcionando ali o seu celular, automaticamente você já vai cair no nosso Instagram, então segue a gente lá. Tenho certeza absoluta de que se você retroagir e assistir episódios anteriores, você vai perceber que nós temos uma lógica, né? Nesse primeiro momento do podcast, nos primeiros episódios, nós estamos construindo uma lógica desde a inauguração do condomínio na sua AGI até os primeiros passos, até os primeiros cuidados, por exemplo, na instituição dos primeiros contratos, né? Eu vou consultar alguns profissionais, como eu posso lidar com isso, de que maneira eu posso contratar. Então, isso vai te ajudar bastante. Hoje aqui, a doutora Jéssica vai ser a minha co-host, a gente vai entrevistar o nosso convidado, doutor Renan, né? Faremos algumas perguntas, ele vai trazer algumas das suas experiências, eu tenho certeza que vai ser bem legal. Então, sejam bem-vindos, doutora Jéssica e doutor Renan. Obrigado, Edmilson. Queria agradecer aí a oportunidade. Estava até aqui, Jéssica, refletindo. É engraçado, um caso curioso. Eu conheci a Jéssica no meio da pandemia, por coincidência no Instagram. Eu criei o Instagram e falei, pô, vou fazer o quê? Começar a fazer live, não tenho o que fazer, tô preso em casa. Eu assisti algumas. E aí conheci a Jéssica, conheci a doutora Milena, conheci algumas outras pessoas. E foi muito engraçado que as nossas lives, acho que eram sábado de manhã. Sim. E aí as pessoas, pô, quando é que vai ser a próxima? Aí eu, pô, Jéssica, tá de bobeira? Vamos fazer. E Quando a gente não estava de bobeira, né? E a gente ficou fazendo as lives lá, os sábados e tudo mais. E hoje a gente tá aqui com a estrutura, com o convite de vocês. Então é legal ver aí a caminhada junto, a evolução. Então, muito obrigado aí pelo convite. Nada, que isso. E, enfim, a Jéssica já é da casa, mas a hora que você quiser, eu tô de volta aí. Sim, com certeza, teremos outras oportunidades, né, doutor? Com certeza. E realmente, isso é muito curioso, porque a gente se conheceu no meio da pandemia e a gente fazia live esporadicamente. Na verdade, era esporádica e virou semanal, porque as pessoas pediram, lembra? E a gente sempre foi assim, sem pauta. Vamos falar, vamos. Vamos falar. Qualquer coisa que perguntam, a gente consegue. É só você falar o tempo e aí a gente vai dentro desse vai, tempo aí. né? Eu até brinquei aqui antes da produção, falei, geralmente a gente faz as pautas tudo direitinho, mas a gente tem dois convidados aqui que a pauta é cerebral, né? A pauta é imanente, está intrínseca. Vamos tentar seguir a pauta, né? Mas vamos lá, a gente vai falar aqui de alguns temas hoje. A gente recebeu sempre recebe dos condôminos demandas do tipo, minha cota está muito caro, eu comprei esse apartamento para investimento, eu quero alugar o meu imóvel, não vou morar agora, o que eu posso fazer com ele? Mas já estou concorrendo com as dívidas. Então, esse dilema é o dilema de muita gente que compra e não mora porque não consegue, ainda tem um contrato de locação anterior que precisa encerrar, ou não tem condições de fazer as obras necessárias para morar, ou simplesmente não está conseguindo morar porque acha que não morando não vai ter que concorrer com o pagamento da cota. Então, nós já falamos aqui no Papo de Condomínio sobre previsão orçamentária. Nesse assunto previsão orçamentária, nós comentamos sobre a instituição, a votação na AGI, o que ela deve compreender, cotas extraordinárias, ordinárias, mas nesse momento o viés é específico para falarmos de uma rúbrica da previsão que é muito importante, além das anteriores, né, que nós falamos no episódio 8 e 9 de terceirização, uma rúbrica muito importante é a da água. Água, independentemente do estado, e eu
né, sou prova viva disso, tenho ido muito a Minas Gerais e acompanhado isso de perto lá, tem o mesmo teor de complexidade e de absorção do orçamento, tanto no Rio quanto lá. O peso que ela tem diante da sua tarifa comum na entrega do condomínio. Muitas vezes a concessionária, inclusive nós traremos um diretor aqui, eles colocam lá o perfil não habitacional, mas o industrial, né? Inicialmente, depois tentam reduzir aquilo para habitacional, reduz uma faixa ou outra, mas continua sendo, ainda assim, uma tarifação equivocada. Então, doutor Renan, o peso disso no orçamento, sua experiência com relação a possíveis ações, né, que um advogado pode orientar um cliente a tentar reduzir essa tarifa comum dos condomínios assim que eles são entregues. E uma dúvida, que eu também vou. Se existe alguma possibilidade de eliminar em condomínios que estão pagando valores excessivos, como isso funciona, né? Perfeito, vamos lá. Eu vou criar aqui 3 cenários de família, tá? O cara que comprou um imóvel comercial, a título de investimento, ele está vazio. O cara que comprou um imóvel residencial e que está vazio. E o cara que comprou está morando e ele mora sozinho, tá? Por que esses 3 cenários? Para que as pessoas consigam identificar e essas pessoas são as que mais facilmente conseguem identificar o tipo de cobrança que a concessionária faz. Eu sempre gosto de usar um exemplo, um prédio de 10 unidades. Matemática simples. Aqui no Rio de Janeiro, a nossa tarifa mínima residencial são 15 metros cúbicos, tá? Então, na prática, como é que funciona? Você pega um condomínio de 10 unidades, se a tarifa mínima são 15 metros cúbicos, ele pega as 10 unidades e multiplica por 15. 10 vezes 15, 150 metros cúbicos. Isso é o mínimo que a concessionária vai te cobrar para te fornecer água. Então, se aquele condomínio de 10 unidades, ele tem 5 unidades fechadas sem consumo, e no final das contas esse condomínio consome 60, 70, 80, 100 metros cúbicos, a concessionária ignora isso e cobra os 150. Tá? Isso acontece para condomínio de 10 unidades, condomínio de 500 unidades, condomínio residencial, condomínio comercial, hotéis, motéis, hospitais. Isso acontece com todos. E aí, qual é o problema disso? Como você mesmo disse, a previsão orçamentária, as 3 maiores cifras é pessoal, água e luz. Se você pega a água, que está entre as 3 maiores cifras, e você tem uma cobrança indevida, significa que a sua maior cobrança dentro de um condomínio, ela tem, vamos botar assim, uma gordura, uma cobrança indevida, que o condomínio tem que correr atrás. Então, eu já tive condomínios que pagavam 500, 600 mil reais a mais por mês, mas eu já tive condomínios que pagavam 100, 120 mil a mais por mês. Estou falando de 1 milhão, quase 1,5 milhão por ano. Então, é uma cobrança que traz um impacto financeiro muito grande para os condomínios, tá? E aí a gente precisa fazer uma linha temporal para entender. Isso não é nenhuma novidade, eu não estou trazendo aqui pela primeira vez e estou sendo revolucionário. Isso lá na década de 90 já era discutido. E para quem é do meio jurídico, tem um julgado que eu sempre gosto de destacar, que é de 95. Tinha 3 anos, era novinho. Do Sérgio Cavalieri, onde ele fala que esse tipo de cobrança é a galinha dos ovos de ouro da concessionária. Por quê? Porque ela literalmente ganha sem fornecer. Então você precisa pensar que eu não estou falando de um serviço qualquer. Eu estou falando de um serviço essencial. Um serviço básico que toda a população precisa ter acesso. Então, na teoria, a margem de lucro tem que ser o mínimo possível. Ok, eles fazem o mínimo possível na margem de lucro, só que eles têm lucro em cima de coisas que eles não fornecem. Então, lá de 90, esse tema veio sendo discutido até que em 2010 o STJ foi bater o martelo. Falou, não, esse tipo de cobrança não pode. Tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades está errado. Perfeito. Conseguimos, então, acabar com esse problema. Infelizmente. A gente está no Brasil e, infelizmente, as coisas não são tão simples. É óbvio, no Tribunal do Rio ele teve um posicionamento bem duro, tá? Tribunal do Espírito Santo, Fortaleza, Santa Catarina, tiveram alguns estados que eu dei uma estudada e que eu sei que tiveram o mesmo posicionamento aqui do Rio. Então foram bem enfáticos ali com a concessionária e a concessionária ela vinha tendo um revés, né, nesse tipo de demanda. Só que, infelizmente, como a gente estava aqui conversando em off, a parte jurídica ela é subjetiva. Então, se você pegar um advogado bom, ele vai criar uma tese e a todo momento a gente está discutindo 2 teses. Então, pode ser que em algum momento a minha tese pareça ser um pouco mais convincente. Então,
que começou a acontecer? Alguns advogados que não sabiam muito bem como funcionava o processo e tentaram fazer o processo, eles sabiam que a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades não pode. Ok? Mas como é que funciona isso? Eles não sabiam. Mas eles ingressavam com a ação mesmo assim. Então, o que começou a acontecer na prática? A concessionária ela tem o número de unidades e a tarifa mínima. Eu só quero mudar isso. Quero que isso saia do mínimo e venha para o medido. Ganhei o processo, consegui uma liminar e veio para o medido. Sem nenhuma ordem judicial, a concessionária pegava o número de unidades e transformava em apenas uma única unidade. E vem na conta o número de economias, né? Exatamente. Então, aquele condomínio de 10, 200, 500 unidades, ele se transformava em um condomínio de uma única unidade. E essa estratégia é lógica, né? E aí, qual é o prejuízo disso? Se você está falando de um condomínio residencial, eu já vi contas saindo da casa de 40 para mais de 500 mil reais. Mas como isso, Renan? A concessionária ela tem uma tabela de progressividade. Então, de 0 a 15 metros cúbicos, você paga R$5. De 15 a 30, você paga R$8. De 30 a 45, você paga R$15. E de 45 para cima, você paga R$30, hipoteticamente, tá? Então, se você pega um condomínio que tem um consumo de 200, 300, 500 metros cúbicos, você vai pagar 15 na primeira faixa, mais 15 na segunda, mais 15 na terceira e todo aquele excedente na última faixa. Então, a sua conta de água explode e fica muito mais caro. Só que se você pegar essa mesma metodologia e aplicar num condomínio comercial, você tem uma redução. O condomínio comercial ele não trabalha igual ao condomínio residencial. Então, se o condomínio, por exemplo, está pagando 20 mil, ele dentro dessa metodologia, ele passa a pagar hipoteticamente 10. E aí os síndicos ficam felizes, falam, pô, consegui baixar minha conta, 50% de economia. Sim, mas essa conta de 10 deveria ser de 5, de 3, de 2. Então, o que começou a acontecer? O próprio judiciário começou a bater cabeça e não sabia o que estava acontecendo. Porque eu dou uma decisão para um condomínio comercial e baixa. Eu dou uma mesma decisão para um condomínio residencial e sobe. Vem uma tese de que eu tenho que manter o número de unidades. Vem uma outra tese que eu tenho que transformar em uma única unidade. O judiciário começou a ter decisões para tudo quanto é lado e não sabiam muito bem o que fazer. Até que em 2020, o STJ foi e resolveu rever a tese dele para deixar claro. Questão de número de unidades, progressividade, questão da tarifa mínima. O problema é que o STJ ele suspendeu somente nas instâncias superiores. Então, ele só suspendeu os processos quando chegam lá em cima. Os processos em primeira e segunda instância continuam rodando normalmente. Está na junta de demandas repetitivas. Exatamente. De uma certa forma, isso é bom, porque se eu tenho esse problema hoje, eu vou entro com uma ação na justiça, peço uma liminar e eu tenho a chance de obter essa liminar. O problema é que eu posso obter essa liminar me beneficiando ou transformando a minha conta de água em algo insustentável. Eu tive condomínios de 360, 370 unidades que a conta superou 500 mil de água. Então, eu estou falando de um condomínio que paga 1.200 só de água, mais todas as despesas condominiais por causa de uma cobrança indevida, uma manobra indevida. Então, hoje, eu tenho muitos colegas que têm receio, não estão ingressando mais com a ação, e eu continuo otimista. Tá? Apesar do tema estar lá no STJ por uma revisão, eu continuo muito otimista. Então, qual é a minha tese? A minha tese é que a concessionária, só dela conseguir, de 2020 para cá, que esse tema esteja suspenso, que inúmeros condomínios estejam com receio de ingressar com a ação, você tem a possibilidade de uma modulação de efeitos. Então, o STJ, quando for julgar esse tema, ele pode definir um marco temporal. Então, falar, ó, daqui para trás a restituição é dessa forma, daqui para frente vai ser dessa forma. Quem entrou tem, quem não entrou com a ação não tem. Exatamente. Então, quem não ingressou até hoje não tem, mas daqui para frente vai ser cobrado de forma correta. Mas, independente da modulação, a gente tem a questão de prescrição, né? Então, assim, esse tema ele tem uma prescrição decenal. São 10 anos que você pode correr atrás. Só que se eu fiquei 3, 4 anos parado esperando o STJ se posicionar, quando eu for correr atrás, eu já perdi 3, 4 anos. E se eu não me engano, em 2018, 2019, estou dando um chute aqui do ano, mas eu lembro de ter lido uma reportagem onde a SEDAI tinha tido um lucro de mais de 1 bi, né, no trimestre. Então, assim, você imagina 4 anos de prescrição, o quanto a concessionária já não está tendo de lucro de serviços não prestados e que prescreveram que o consumidor não vai poder reaver, né? Supostamente já está valendo a pena.
Exatamente, é isso, entendeu? Mas a gente está falando de matemática, financeiro. Então, 3 anos, daqui a 3, 4 anos o STJ bate o martelo e fala, não, continua a mesma coisa, a situação é essa. Beleza. A gente tem possibilidades ali de se discutir, por exemplo, se é restituição em dobro ou não. Porque se o próprio STJ teve que fazer uma revisão do tema dele, eu entendo que, teoricamente, afastaria a má-fé da concessionária. Então, se afasta a má-fé da concessionária, afasta a restituição em dobro. Então, hoje, o Tribunal do Rio tem um posicionamento que, desde 2010, essa cobrança é indevida, a má-fé é nítida. Eles estão há 13 anos cobrando de forma indevida, mesmo sabendo que não podiam. Então, a má-fé é clara, restituição em dobro. Só que se o STJ vai fazer a revisão do tema, você abre pelo menos uma argumentação de falar, calma aí, o STJ teve dúvida e precisou rever o tema dele, por que eu estou sendo condenado por má-fé? Eu não tive má-fé, foi uma questão interpretativa. Precedente, né? Foi uma questão interpretativa. Então, infelizmente, o que eu aconselho a todos os meus clientes? Briga, corre atrás, cobra e vai fazer com que a concessionária cobre de forma correta. Se você é mais cauteloso, e aí voltando à pergunta que a Jéssica fez, se você é mais cauteloso, eu recomendo que faça sem a liminar. Vai discutir o mérito do processo, mas discute, porque a gente está discutindo uma ação de obrigação de fazer. Então, se você vai atrás disso e você ganha, você consegue uma restituição e uma correção na sua conta de água. São 2 benefícios. E se você perder, você vai perder um processo de obrigação de fazer, onde vai continuar do mesmo jeito que está e você vai ter as despesas processuais ali com advogados, com bens, obviamente, perdeu o processo. Mas, frente à possibilidade de ganho, é um prejuízo pequeno. Agora, existem condomínios que não tem como ficar 5, 6 anos aguardando um cumprimento de obrigação para fazer alguma coisa. Então, eles precisam da liminar. Então, nesse caso, são condomínios que têm 40, 50 mil que estão pagando indevidamente todos os meses. Né? E assim, deixava eu ficar o dia inteiro falando, tá? Então, só um parêntese, a gente agora em 2021 teve a mudança de concessionária, né? Então, veio Águas do Rio, veio Iguá e tudo mais. A SEDAI não deixou de existir, que muita gente acha, né, que acabou. Não, ela continua. Mas interessante é que inúmeros condomínios que tinham ações contra a SEDAI já ganhas, já transitadas em julgadas, inclusive já arquivadas, as novas concessionárias chegaram fazendo exatamente a mesma coisa. Não deram seguimento. Não deram. E assim, nos termos contratuais, ela aceita ônus e bônus. Então, eu tive condomínios que deviam dinheiro para a SEDAI, e a Águas do Rio, exemplo, vai lá e fala assim, eu agora sou um novo credor. Tá bom, mas eu tive o condomínio do lado que tinha crédito a receber da SEDAI e a Águas do Rio fala assim, não é comigo, é com a SEDAI. Então, o ônus você vem, o bônus você vem, o ônus, não, deixa com a SEDAI. Então, o que acontece sempre, né? É preciso que o síndico tenha uma postura, esteja ali amparado por administradora profissional que tenha conhecimento, porque, infelizmente, o mercado não tem o conhecimento amplo sobre esse tema. As pessoas já ouviram falar, mas não sabem exatamente qual o caminho seguir. Eu quero fazer um parênteses aqui, até para que você beba sua água. Assim, um juiz ele tem poder geral de cautela. Ele não é só um juiz por ser, ele observa questões sociais para tentar aplicar diante da lei aquilo que é melhor, tem melhor aplicabilidade. Mas vamos lá. Você tem uma SEDAI que perdeu um processo e foi condenada a cumprir uma exigência como essa de tarifa comum para a estimada, para o efetivamente consumido, na verdade. E aí a Águas do Rio, em tese, deveria ter sido convidada a fazer o mesmo. E aí eu conheci profissionais que chamaram a Águas do Rio no processo para que ela fosse, de alguma forma, não participou do processo, mas agora é a detentora dos serviços públicos, ela precisa cumprir. O juiz disse que não tinha que chamar Águas do Rio, que ela não tinha a ver, porque havia já um réu, né, proposto na inicial, e um autor, e a discussão foi entre ambos, mas o serviço público é o mesmo. Sim. Assim, chegou a se assustar, porque era uma defesa, uma advocacia muito visível, né, do que estava acontecendo com relação a esse novo ente, mas ele teve que entrar com uma nova ação, etc. Até mas por economia processual isso não faria sentido, né? Ele feriu alguns princípios. Né? Eu passei exatamente por isso. Eu tive um caso onde a gente tinha a demanda já proposta contra a SEDAI e eu chamei a nova concessionária. E aí o juiz falou que eu não podia. Recorri, os desembargadores mantiveram, falando não, é um novo CNPJ, não tem relação, segue, né, uma nova demanda. Ok, fui distribuindo a nova demanda e o juiz extinguiu, falando que não tinha interesse processual, porque já tinha ação contra a SEDAI. E aí você fala o quê? Vou para onde?
Porque todo OAB. lugar que eu vou fecha uma porta. Então, assim, o judiciário, hoje, agora em janeiro, vou botar assim, hoje, ele está um pouquinho mais uniforme nas decisões e eles estão incluindo a concessionária basicamente a depender do momento processual. Então, esse caso, por exemplo, o meu já tinha sido sentenciado, estava numa apelação, estava numa segunda instância. E aí os desembargadores entenderam que não caberia ali em segunda instância. Mas eu tive processos que estavam em segunda instância e foram incluídos. Então, assim, pra gente, advogado, a gente fica naquela assim, e aí, o que eu faço? Porque... Tentativa e erro, né? Exatamente. Eu vou tentar, dou um tiro no escuro E aí, pra você, eu exatamente faço e isso. dá certo. Pra Jéssica, eu faço e dá errado. A Jéssica vai achar que a incompetência é minha. Eu falo assim, pô, eu conheço um advogado que fez e deu certo. E você fez e deu errado. Aí A o cliente gente às vezes não entende, né? Não sabe que a profissão tem dessas coisas. Eu tive um diretor numa empresa que eu trabalhei e ele costumava falar algumas frases que eu sigo para a vida. Por exemplo, fatiar o elefante aos poucos, já foi até citado aqui. E agora, essa situação é literalmente uma famosa que ele dizia assim, vamos atirar para cheirar. Ou seja, atira para sentir o cheiro da pólvora. O mais importante é atirar para ver o que vai acontecer e realmente a gente fica um pouco fadado a conviver com isso. Só para resumir aqui, o doutor Renan disse que você, condômino ou síndico, muitas vezes o condomínio tem um número de economias, ou seja, o número de unidades lá reduzido pela concessionária, porque quando você tem um volume total de consumo distribuído por todos, reduzido a uma única economia, fatalmente você vai extrapolar a primeira e a segunda faixa, vai ser cobrado pela última, ou seja, a sua tarifa de 4,028, que hoje é a mais tradicional, por aí vai pular para 15 ou até para mais do que isso, para R$ 30 o metro. Então, fatalmente, sua conta vai multiplicar por 5, por 7, nesse sentido. Então, o advogado entra pedindo por consumo e aí eles vão lá e colocam um medidor ultrassônico e aí você sente saudade do anterior, porque esse medidor ultrassônico mede mais do que... Mede tudo. Mede tudo. Então, Mede até o que você está pensando. eu já ouvi gente de concessionária falando, tem certeza que você quer isso? Tipo, você veio com medo, não sabe o que faz. Mas a gente tem que continuar tentando juridicamente essa defesa. Assim, até para a gente não pular esse tema, mas eu conversei com uma advogada de uma concessionária, ela conversou sobre essa junta de demandas repetitivas, estava negociando a dívida de um cliente de mais de 3 milhões, e ela disse assim, eu tenho um posicionamento, não sei se é oficial, mas tenho um posicionamento, um sentimento de que o STJ vai tender a fazer com que os clientes escolham, até para que seja um posicionamento fixo. Ou você escolhe alterar o número de economias, ou você escolhe por consumo. Isso tanto para comercial quanto para residencial. Eu pensei, poxa, mas a gente quer os dois. Eu falei, tem que ter, assim como aconteceu com a energia no STF, do efeito modulatório para proteger o ente. Se acontecer, de fato, que eles decidam pelos dois parâmetros, a concessionária não aguenta. A SEDAI hoje já tem 20 bilhões de débito, né, para receber, 60 advogados, até onde eu vi na última vez que eu estive lá, tentando fazer as ações de cobranças contra as maiores dívidas, contrataram empresa para isso também, para que essas dívidas sejam recuperadas. Eu acho que uma decisão desse nível não vai vir com uma mão forte e pesada para prejudicar ainda mais esse ente, até porque tem um contexto político de defesa entre os entes que a gente sabe disso. Mas eu prefiro crer que os advogados vão ter no seu sacerdócio a defesa e o apoio da OAB para apoiá-los no sentido de tentar recuperar e fazer jus àquilo que já estava escrito, né? Senão a gente perde a fé na lei e na justiça, algo que já está muito em moda. E assim, até para a gente poder encerrar, teve uma virada de chave onde 2020 tinham decisões do STJ onde, quando eu peço para ser cobrado o medido e manter o número de unidades, eu não estou criando isso da minha cabeça. Não foi o Renan que falou assim, eu acho que essa daqui é uma tarifa híbrida, como eles chamam, e eu quero criar ela. Não, isso está na lei. Um decreto estadual aqui do Rio de Janeiro, decreto 553, de 76, não é nenhuma novidade, onde os concessionários tinham ciência disso. Só que a partir do momento que esse processo chegava no STJ, o STJ ele não tem competência de analisar legislações municipais e estaduais. Então ele olhava e falava assim, olha só, o juiz, o desembargador aplicou a lei estadual, eu não tenho competência de analisar o mérito. Acabou, é isso. Eu quero que seja aplicado a lei estadual. Se a lei estadual não for aplicada, tem alguma coisa errada. Né? O juiz precisa fundamentar por que ele está afastando isso. E quando chegou agora no STJ para eles fazerem a revisão do tema, eles estão agora analisando o mérito. Tudo bem, eles vão fazer uma mudança de entendimento, mas eu até agora não vi nenhuma decisão do STJ
onde ele justifica o afastamento da lei estadual. Eu já vi uma série de argumentos. Agora, nenhuma fundamentação mostrando por que não aplicar aquela lei estadual. Então, eu acho que a discussão vai ser em torno disso. A OAB, como você citou, e o próprio Ministério Público está em cima disso, eles estão batendo muito na legislação estadual. É importante que a gente lembre, apesar da SEDAI, né, era um órgão público, e ela ter esse passivo todo a receber, as empresas privadas que chegaram agora no mercado, elas chegaram com investimentos bilionários. Então, assim, eles sabem que esse mercado é um mercado rentável. E, seguramente, eles contrataram advogados previamente para fazer análise e fazer uma análise de risco. Então, se a gente está falando de uma decisão de 2010, onde vários tribunais espalhados pelo Brasil tinham um entendimento solidificado, não faz sentido a gente entender que uma empresa desse porte, que injeta bilhão, tinha dúvida se poderia fazer essa cobrança ou não, né? Para mim, isso é muito mais uma questão política. Mas eu, como eu disse no início, eu ainda sou ali esperançoso e eu acredito que o STJ vai chancelar, vai manter, vai esclarecer. Vai ter uma questão ou outra ali discutível de prescrição, de restituição em dobro, mas eu não vejo amparo nenhum para que tenham duas opções. Se for isso, isso é uma questão política, não é nada jurídico. Que acaba até afetando a segurança jurídica, né? Total, mas entendo que há essa possibilidade, sem dúvida nenhuma. A lei estadual de 76? Lei estadual de 76. Então, ela não foi declarada inconstitucional até hoje, então por que não vai levar em consideração? Tem que levar. Isso. Então, assim, quando a gente fala, né, do aspecto da água, da sua cobrança, do peso que tem, do trabalho jurídico que dá para os advogados, e a gente já falou sobre isso também, até para quem observa o condomínio como uma empresa que tem circulação de valores, né, as suas finanças, suas obrigações legais, as repercussões jurídicas das decisões que o síndico toma. A gente sempre recomenda que ele tenha uma administradora apta, que não seja um office boy de luxo, que seja uma administradora de fato, que desde o início, lá vendo a questão de vícios construtivos e tal, que já foi falado aqui também tenha a expertise de observar e orientar o síndico no sentido de ele adotar um escritório de advocacia para orientá-lo nas decisões jurídicas, nas decisões palpáveis e possíveis a acometer a convenção ou o regimento interno dessas decisões. Muitas vezes você está reunido lá, as pessoas levantam, a gente pode fazer isso, o síndico vai, pode sim, vamos fazer, votou, a Assembleia Soberana. Então, eu falei, gente, vocês entendem o que de soberania absoluta? Acho que só Deus, o resto é tudo relativo, inclusive a Assembleia. Essa Assembleia Soberana você pode fazer o que você quiser. Daí a gente decide contra a lei, mas a gente segue, porque a Assembleia quis assim. E aí, então, pensem nisso, eu acho que a gestão de um empreendimento é a gestão de sonhos e de vidas e de herança também, de alguma forma, para quem vier depois. Então é importante você ter a atenção nisso. Mas aí você, como uma pergunta que chegou para a gente, de um condomínio aqui do Rio, dizendo assim, eu compro imóveis para investimento, estou no terceiro imóvel, só que eu tenho, nos três, um problema em comum. Eu tenho a expectativa de mercado de ter um valor de aluguel e eu não consigo ter esse aluguel no meu bolso porque a cota é cara demais. E aí, por que a cota é tão cara? Aí a gente já falou de um dos pontos, da terceirização e da água, mas para quem faz essa locação e compreende um contrato, ele até pode contratar um advogado que entenda bem de contrato de locação, de um modelo, às vezes, já dado ali, cobrado efetivamente, mas talvez o advogado não conheça um pouco a seara condominial ao ponto de tentar fazer com que ele olhe alguns pontos, algumas diretrizes da convenção para justificar diante do condomínio que aquela gestão irregular, aquele orçamento mal feito está impactando não só no custeio, mas também na lucratividade de quem compra para investir. Então, assim, as orientações, os cuidados com esses contratos, com essas pessoas que fazem essas abordagens como um negócio, mas que, na verdade, o negócio pode ser um negócio da China, não a depender de outros, né? A depender do orçamento, a depender do síndico, a depender de quem está à frente. Isso é bem curioso até, porque se a gente for falar de convenção de condomínio, acho que o Renan consegue até falar melhor do que eu, a gente vê muitos locatários e muitas pessoas que circundam o imóvel que desconhecem a convenção. Então, isso traz muito prejuízo para o próprio condomínio, porque, de fato, deveria ser algo muito mais compartilhado e até divulgado, de que os condomínios têm uma legislação, né, digamos assim, tem uma lei interna que precisa ser seguida e as pessoas não conhecem. A gente até da vez que eu vim aqui comentou sobre isso, sobre a necessidade de que as pessoas tenham o conhecimento do que elas podem e não podem fazer, né? E dentro dos meus contratos de locação, e eu até sugeri isso aqui,
eu coloco a obrigatoriedade do locatário de pedir ou de ter o conhecimento dessa convenção de condomínio. Então, assim, a gente passa por grandes problemas por conta disso. Acredito que, além do fato de a gente precisar de administradoras que sejam suficientes e estejam presentes, a gente precisa ter administradoras também que estejam aptas a fornecer documentação necessária e importante para que os condôminos possam viver, né, naquela comunidade. É muito comum, por exemplo, a gente aplicou multa, a pessoa começou a cometer uma infração na piscina. Aí chegou ali a notificação. Aí ela vem revoltada. Eu não concordo. Vocês me multaram, me notificaram com base no quê? Com base na regulamento interno, na convenção. Mas eu não sabia que tinha isso, ninguém nunca me informou. Mas você não tem uma babá que tem que ficar te informando. Ah, não, então eu quero que me mandem agora. Tá, você mora no condomínio há quanto tempo? 3 anos. 3 anos depois, antes tarde do que nunca, né? Mas toma o regulamento interno, toma a convenção, mas as pessoas elas realmente não querem se informar. E elas desconhecem que a legislação diz que você tem que ter o conhecimento, né? Você não pode alegar, eu não sabia, então não posso ser punido. Exatamente. Não, daí é princípio básico, né? Então, ninguém pode deixar de cumprir ali alegando que não a conhece. Exatamente. E a convenção já serve como primeira notificação, né? Sim. Quando você compra, você recebe uma via. E outra coisa também, a verbal, por exemplo. Então, uma advertência de um funcionário, o porteiro chega para você e fala, não pode fazer isso. Se ele for lá registrar no livro, isso aí já é uma notificação prévia, porque ele já te comunicou verbalmente. Então, você não vai estar cometendo uma infração, ele vai correr lá no computador, vai escrever a notificação e vai te entregar impressa. Ele está te falando ali, ele vai registrar o dia, o horário, o que ele falou com você, qual foi a circunstância, aquilo ali já é uma notificação. Dependendo da infração, o síndico pode se basear naquilo para aplicar uma multa ou usar aquilo ali para uma notificação e no próximo caso já ser uma multa. Então, as pessoas elas precisam ter, né? Quando eu comecei a trabalhar com direito economial, quando eu convidei a Jéssica para fazer as lives, eu tinha ali a pretensão de conseguir levar informação para o mundo, né? Eu achava que pelo Instagram eu ia virar um grande influenciador, ia levar informação para todo mundo. Mas a verdade é que as pessoas elas só querem ter informação quando necessita. Né? Eu vou reclamar da piscina se eu for multado. Se eu não for multado, eu não vou ler o regulamento da piscina. Vou pular, vou fazer o que eu quiser ali. E se aí alguém falar alguma coisa, até eu pergunto que alguém me chame a atenção. Com base no quê? Entendeu? Então, eu acho que... Mas isso é meio que social também, né? A gente precisa cultural. entender que talvez o brasileiro pense muito assim, né? Eu vou ver as coisas só quando elas me incomodam ou quando de fato me atingiram financeiramente, porque o financeiro sempre acaba sendo o que tem mais peso nesse caso. Só que a gente precisa começar a construir uma consciência um pouco diferente. É a mesma coisa com advogado. Todo mundo só procura advogado quando tá desesperado. E aí reclama que é caro. Sim, mas se tu me chamasse aqui, era bem mais barato. Se você quis me chamar depois, fica mais caro. E como é que você explica isso? É a mesma coisa que você estava falando. Quando você conversa com o cliente, você explica que a ação pode ter pontos positivos ou negativos, e isso é um risco. As pessoas não conseguem visualizar que é isso, que a justiça funciona dessa forma. A gente não tem como prever. Obviamente que a gente vai saber se um direito é um pouco melhor ou não, de acordo com a jurisprudência, de acordo com os julgados que a gente vai ler. Só que a gente não tem como garantir absolutamente nada. Então, assim, é um risco. É um risco que vale, quando a gente está diante de um bom direito, como era o que você estava falando anteriormente, sempre vai valer a pena. Mas quando não é, a gente vai falar, vai ser sincero, não existe. Só que você precisa de um advogado que consiga te repassar isso e que você consiga entender que sempre vai estar diante de um risco, né? A justiça é assim. A gente estava falando de segurança jurídica, que é uma coisa que eu acho que atualmente, até com o Código Civil de Processo Civil Novo, a gente tem buscado muito, né? A justiça tem sido reformulada. Nem sempre a gente tem segurança jurídica e é o que a gente mais busca. A gente não estava falando de tentar botar outra empresa para ela ter ciência do que foi decidido e não aceitarem. Isso, de certa forma, é uma insegurança jurídica. Como é que você vai saber? Como é que você vai informar? O que vai acontecer? Você ganhou, mas, né, como tem os ditados, ganhou, mas não levou, né? Muitas vezes isso acontece. Assim, acho que muita coisa ainda precisa ser repensada e o pensamento social precisa ser modificado em relação à justiça como um todo, né? Claro. E assim, as pessoas... Acho que todo advogado já ouviu isso. Doutor, o que você acha desse processo? Você tem uma grande chance. Mas eu posso perder? Pode. Não tem como garantir. Então, não quero não. Então deixa. Ou a famosa causa ganha. Chegou e falou assim, olha, isso aqui é causa ganha, isso aqui é causa ganha, tenho certeza. Porque o meu tio, que fez direito em 1980, ele falou que isso aqui é causa ganha. Você ganha esse processo? Eu patrocino o processo. Agora, tua chance é de tal, dá para ganhar, dá não, mas... doutor...
não é causa ganha contigo, é porque tu não é bom, não. Se tu não sabe, tem alguma exatamente. coisa Fora errada. que quando a causa às vezes parece ganha para o advogado, tem alguma informação oculta que ele não te passou. E só Quando passa chega a perto. contestação, É, aí aí você fala, pronto. opa, Aí falou, calma aí, tá diferente. Mas é isso. É assim, eu pensei numa coisa aqui que nem coloquei na pauta, mas acho que é interessante. O estado de um condomínio, a convivência de um condomínio com relação às suas finanças, ela é muito efervescente, às vezes, muito complexa. E Um parêntese, a pior assembleia é a GO de previsão orçamentária, né? Então, vai não, aprovar uma cota extra, uma previsão orçamentária, são as piores. são. E aí eu costumo brincar até nas assembleias assim, gente, tá todo mundo conversando e tal, de repente eu vou dizer que foi aprovado a cota tal e vocês não participaram. Eu já fiz isso algumas vezes. Eles, o quê? Você tá maluco? Todo mundo conversando, foi aprovado então R$ 350 a cota. aí, O quê? caos. Não, foi, tá vendo? Você não participou da votação que acabou de acontecer. Aí, mentira, votou. Aí a gente tenta refazer. Mas eu, como locador, tenho um imóvel. E aí, a gente já explicou isso aqui antes, né? Quando você chega num stand, independentemente do nível do condomínio, o corretor vai fazer ali a sugestão do quanto vai ser a cota. E pode garantir, é no mínimo 50% mais baixo do que vai ser a realidade. E aí você adquire e diz assim, vou alugar, vamos supor, uma cota de R$ 150 de um condomínio popular, vou alugar por 1.200, vou ganhar R$ 1.000 aí nesse aluguel. Só que essa cota vira 300, 350, você perdeu o dinheiro. E existe uma possibilidade na locação, ele arbitrar com o inquilino assim, olha, se a cota subir num nível de valor 10% acima do que pactuamos, eu vou alterar e ajustar o contrato e o seu valor, porque eu tenho que manter um nível de lucratividade. Ou por conta do índice, né? Ao contrário, o inquilino pode, de alguma forma, arbitrar. Se o índice ultrapassar o limite razoável de 10%, como aconteceu com o GPM, a gente não vai acatar, eu vou ter que rearbitrar, repactuar pela minha possibilidade de pagar, enfim. Aí eu estou falando do ponto de vista do inquilino e do locador. O que acontece? Quando você tem ali a visão de investidor, você quer que o seu imóvel renda o máximo possível. E aí, mais uma vez, vamos criar dois cenários. Comprei um imóvel e nesse imóvel, são dois imóveis idênticos, só que em condomínios diferentes. E no imóvel eu tenho um bom gestor. O cara conhece a ação da SEDAI, ele já corrigiu a conta de água, fez ação de ICMS na conta de luz, ele tem uma boa empresa, tem uma boa gestão, ele tem as contas dele todas redondinhas. Você pode ter certeza que ali a sua cota condominial vai ser mais baixa e, obviamente, você consegue cobrar um aluguel mais caro. Porque quanto menor é a cota condominial, maior é o aluguel que você consegue cobrar, porque o mercado aceita pagar até um valor de X. Quando você vai procurar um imóvel, você não fala assim, eu quero achar um imóvel de 1.200 de aluguel e de 800 de condomínio. Não. Você quer procurar um imóvel que você vai pagar no máximo R$ 2.000. Não importa o que é o quê. Então, quanto maior o condomínio, menor é o valor do aluguel. Em contrapartida, se você pega um outro condomínio, onde você tem uma cobrança indevida de água, você tem vazamentos, você tem uma gestão ali meio obscura, sem saber para onde vai o dinheiro, é óbvio que essa gestão vai ter uma cota condominial mais cara. Então, o valor do seu aluguel é mais barato. E aí você pode pensar, e eu vou devolver a palavra até para a Jéssica, você pode pensar em manobras jurídicas ali para resguardar. Mas, por exemplo, eu vou botar no contrato que se o condomínio ultrapassar o valor de X, eu vou arcar com isso? Ou vou botar que se o aluguel tiver um reajuste de Y, eu vou baixar ele? Não vai. Na prática, isso não vai acontecer. Porque vai depender do mercado. Então, vou trazer um caso meu pessoal. Eu me mudei na pandemia. Eu consegui pegar um imóvel com excelente preço. Né? Hoje, eu não consigo achar o mesmo imóvel com o mesmo preço. Só que eu cuido do imóvel como se fosse meu. Eu já fiz algumas melhorias e tudo mais. Então, o proprietário, ele também olha desse ponto de vista. Então, ele tem um lucrozinho menor, mas eu pago antes do vencimento, eu cuido do apartamento. Então, tem uma série de fatores que aí você pensa assim, eu vou criar uma cláusula e vou botar em todos os meus contratos. Não adianta. Impossível. Porque você vai ter 10 naturezas, 10 pessoas completamente diferentes, 10 relações completamente diferentes. Então, qual é o melhor cenário? Você vai comprar, vai investir em alguma coisa, você precisa entender como é que é o condomínio. As pessoas elas têm o costume de comprar o imóvel e olhar preço de mercado. O preço está bom, vai e compra. O imóvel está bem, está reformado, ela vai e compra. Mas não sabe se o condomínio tem dívida, não olha a convenção. Eu lembro que quando eu estava procurando imóvel, você pode mandar a convenção do condomínio? Eles,
Como assim? Ninguém É, pede a isso. convenção, porque eu quero ver as regras, né? Ninguém. Ah, eu não sei, eu tenho que ver, tenho que fazer acontecer. Aí tava com tudo certo, só faltava assinar o contrato. Eu falei, a convenção. Ah, então a gente vai mandar depois de assinar o contrato. Eu falei, não, você não entendeu. Eu preciso entender onde é que eu tô entrando. Se tem umas regras malucas, de repente, que eu sei que eu não vou conseguir respeitar, ou não concordo, sei lá, qual seja, eu de repente não vou escolher esse imóvel. É o que a E gente falou naquela vez. Ver se você se encaixa naquela Exatamente. sociedade, né? É. Porque o condomínio é uma sociedade. quer ver um caso simples? Tem convenção que proíbe cachorro, tá? De grande porte. Isso aí já foi parar no STJ, o STJ já falou que não pode, que, enfim, tem toda a questão de proteção dos animais e tudo mais. Mas vamos supor que eu chego num condomínio que ninguém tem cachorro e tem essa cláusula lá. Eu vou ser um locatário que estou entrando naquele universo. Você pode ter certeza que vai todo mundo me odiar. E aí, eu tô no meu direito, mas as pessoas acham que não, porque vai tá valer a escrito pena. na convenção. Então, Pra que eu vou morar ali? Pra ter 30 meses de dor de cabeça? Não vou, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas geralmente elas querem resolver uma coisa que poderia ter sido evitada, né? É o que a Então, gente estava falando antes, só procurar na hora que dá o problema, né? exatamente. Você... Então, Preventivo não existe. você pode criar cláusulas de que, eu vou fazer uma equação, mas a gente precisa ter na cabeça que o quê? Para o locatário, são as despesas ordinárias. É a conta de água, de luz, todas aquelas despesas recorrentes do condomínio. Para o proprietário, são as despesas extraordinárias. É uma mudança de elevador, é uma colocação de tag, são as melhorias que vão agregar valor ali ao condomínio. E o aluguel compactuado entre eles com o indexador, seja o IPCA, o IGPM. Com a pandemia, ficaram discutindo ali uma IVA série também, de hoje. que apareceu. Chegou até a ser criado, acho que criaram um novo, né? Ou queriam criar. Na verdade, era anterior, né? A FGV já estava estudando esse índice, só que é um índice que não pegou, né? Como a Aham. gente diz ainda. Porque, de fato, é um índice que ele só usa como base as locações. Uhum. Então, ele vai analisar as locações, ver se houve alguma cobrança maior, né? Se ficou mais valorizado ou menos valorizado, e de acordo com isso é que ele chega no índice. Só que é um índice ainda desconhecido. Para você chegar em algo que seja, de fato, que a gente confie, né? Demora um tempo. Claro. Porque quanto tempo demorou para chegar no GPM e hoje todo mundo usar o GPM? É muito tempo. Sim. Então, assim, eu acho que é um índice que pode dar certo, porque se você for parar para pensar, você pegar um índice que trabalhe só com alocação, e aí você vai fazer o reajuste com base nas locações, faz muito mais sentido do que você usar um índice totalmente diferenciado e aleatório com base em outras coisas que não influenciam na locação. Só que é isso. A gente sabe que é uma construção, como tudo na vida é uma construção. Então, você precisa que sejam vários anos, algumas pessoas utilizem, vê se dá certo ou se não dá, para depois sim ser aplicado. Mas hoje em dia, assim, como você falou, é interessante também a gente mencionar que por mais que a gente tenha um pensamento de que a gente vai alugar um imóvel pelo valor máximo, né, como se a gente pensasse num pacote de, sei lá, R$2.000, R$2.500, a gente precisa entender que tanto condomínio quanto IPTU, eles não fazem parte de um pacote com a locação. Porque, na verdade, a locação você fornece um bem e, em contrapartida, né, você vai utilizar aquele bem, em contrapartida, você pecuniariamente remunera essa pessoa que te deu a utilização, né, a posse. E o condomínio e o IPTU não deixam de ser uma obrigatoriedade desse proprietário, desse locador. E ele é o responsável por isso. Só que, por uma convenção social, as pessoas pensaram, já que essa pessoa vai ser responsável por estar utilizando, eu vou passar esse encargo de pagar condomínio e IPTU também para esse locatário. Então, virou na cabeça das pessoas como se fosse um pacote, só que, de fato, não é. Então, assim, é muito importante a gente mencionar isso, que a responsabilidade sempre vai ser do proprietário, do dono. O dono que vai se responsabilizar caso haja uma inadimplência, o dono que vai se responsabilizar caso haja uma penhora, não vai ser esse locatário. Obviamente, ele tem o direito de cobrar posteriormente desse locatário os valores? Tem, óbvio que tem. Mas quem vai arcar com aquele ônus vai ser o proprietário. Então, o proprietário tem que ficar ciente que, por mais que defina em contrato que a obrigação é desse locatário de pagamento, é mais do que fundamental que ele fiscalize se esses pagamentos estão sendo efetuados de fato ou se não estão. Outro ponto importante, o locatário, por sua vez, tem direito a ter acesso ao boleto do condomínio e saber o que é quais são as despesas e saber que tipo de despesa está sendo cobrado para ele naquele condomínio. Porque, como você mesmo disse, algumas despesas pertencem por obrigatoriedade legal ao locatário e outras ao proprietário locador.
Então, é importante saber isso, que o locatário, ele não... que às vezes a administradora passa para o locatário o valor como se fosse um kit. Tá aí, ó, seu valor esse mês é esse. Só que não é bem assim. Você pode ter e precisa ter acesso a todos os desdobramentos que vêm do condomínio, para você saber o que é seu e o que não é, né? Isso é também importante saber, porque às vezes o locatário paga num combo e não sabe nem exatamente que existe essa diferenciação entre despesas ordinárias e extraordinárias e que ele só é responsável por parte delas, não da outra, né? Então, assim, é importante a gente mencionar isso e trazer essa ilustração, né, para quem está assistindo. Assim, vou botar assim, problemas rotineiros, que são muito comuns. É o proprietário chegar e falar, doutor, meu imóvel está alugado, vai cobrar lá do locatário. Não sou eu que vou cobrar do locatário, é você. Eu, na verdade, cobro de você. Ou então, por exemplo, o locatário que paga ali, recebeu o boleto, paga o boleto direto para administrador e tudo mais, e às vezes tem ali uma melhoria de um elevador, uma despesa extraordinária que, na verdade, seria do proprietário, e que o locatário está pagando e não faz ideia. Então, o que eu acho que aconteceu, né? É a minha tese. A gente veio de um crescimento, Rio de Janeiro, cresceu muito ali com a Copa do Mundo, com as Olimpíadas, começou a ter o boom imobiliário, os imóveis dispararam de preço, financiamento, né, jorrando, as pessoas podendo pegar financiamento para comprar casa própria e tudo mais. E muita gente viveu a vida inteira numa casa, uma casa de rua, por exemplo, que paga só o IPTU, e de repente migrou para um condomínio. E aí vem aquela máxima, né? Ah, não, eu não vou pagar condomínio para o síndico trocar de carro. Como se estivesse pagando condomínio para uma empresa ou pagando o salário do síndico. Então, o principal, acho que o problema base que eu enxergo dentro dos condomínios é que as pessoas não entendem como funciona um condomínio. Elas não entendem que ali são todos sócios. Não é à toa que quando tem problema com o condomínio, a pessoa fala, vou processar o condomínio. Eu não conheço um empresário que processa a própria empresa por problemas ali rotineiros. Óbvio que tem, por questões muito maiores. Então, você tem situações que as pessoas elas querem processar o condomínio porque teve uma questão, um desentendimento com o porteiro. Né? Então, assim, imagina se todo mundo que passa por aquilo processar o condomínio. Faz muito sentido. As pessoas precisam entender que elas fazem parte daquilo e existem atos administrativos para resolver isso. Sim. Então, se as pessoas entenderem como funciona o condomínio e se elas entenderem as regras do condomínio, acho que a gente perde até o emprego. Acho que a gente fica até sem trabalho. Porque os problemas de condomínio, vão reduzir 99%. Eu acho que não, porque eu ainda acho que o problema, mais do que, obviamente, que o desconhecimento, no caso, eu diria ignorância, mas ignorância de desconhecer, Sim. Mais do que isso, a convivência pesa muito. As pessoas ainda têm grandes problemas de convivência, né? A pandemia mostrou, a gente é escrachado isso, Exatamente. Né? Então, assim, acho que a função a gente teria, continuar, porque advogado trabalha com problema, né? Aí às vezes as pessoas falam pra mim, nossa, isso vai dar muito problema, eu já tô, assim, muito preocupada. Eu falo, gente, assim, eu fico preocupada, assim, por uma questão social, mas no fundo, o que a pandemia foi pra gente? Assim, no fundo, o problema é a base da nossa função, né? O advogado tá aqui pra tentar solucionar problemas. E a gente saber conviver, acho que resolve muita coisa, mais do que uma regra escrita. O comportamento em si, né, a empatia, acho que ela vai vencer muitas barreiras de legalidade ou de legislações, né? Ter senso, né? Eu acho que nesse ponto eu sou um pouco pessimista, porque assim, eu acho que a sociedade, na pandemia, acho que a palavra que eu mais escutava era bom senso. E as pessoas assim, não, tem que ter bom senso, tem que ter bom senso. Até porque a legislação não conseguia suprir, porque era algo... Exatamente. E aí eu lembro que assim, tem que ter bom senso, estamos na pandemia. O que mais me deu dor de cabeça era a obra em condomínio. Tá todo mundo trancado em casa, o cara tá furando o teto aqui, destruindo, quer reformar, resolveu reformar na pandemia. Estou aqui sem fazer nada, vou olhar para o Exatamente, entendeu? Então assim, tem uma casa lá na Serra, eu vou passar 3 meses na Serra, e esses 3 meses que eu ficar lá, eu vou aproveitar para fazer uma reforma do meu apartamento. O nosso trabalho aumentou muito de atendimento na pandemia. As pessoas em casa começavam a perguntar, a questionar as coisas. Eu ficava até rindo. Falei, gente, impressionante, estão sem fazer nada. Começa a pensar. Coisas que não incomodavam porque não eram rotineiras, a pessoa via muito pouco, passaram a incomodar, porque eu estou vendo toda hora, o tempo inteiro. Exatamente. Então, assim, os problemas... A vizinha de cima que passava com sapato, bolinha de gude, tudo virou problema. Tudo. Então, assim, eu acho que, enfim, eu escuto muito isso em assembleia. Não, basta ter bom senso.
Cara, se tivesse bom senso, a gente não estava nem na Assembleia. Não precisava estar aqui, porque as pessoas não têm bom senso. E o bom senso, mais uma vez, é subjetivo. É elástico, na verdade. O que Exatamente. pode ser um bom senso pra mim pode não ser pra você. Eu acho que e você tem aí que ter a bom gente- senso enquanto você está desrespeitando a mim. A partir do momento que eu desrespeitar você, não é tão. Não precisa botar um bom senso, né? Mas- É o conhecimento do limite, né? A sua liberdade acaba quando começa do outro. Uhum. Só que aí se a sua é muito larga, né? E como é que você vai saber se a do outro Incomoda, não é? é. Então, assim, é Tá muito 70, difícil, 30 né? de liberdade. Eu tô com 30, tu tá com tipo 70. isso, exatamente. Eu tive uma reunião essa semana e falando até dessa expectativa de pessoas que não entendem, mas algumas são humildes, são empáticas, chamam para conversar, para tirar dúvida, e você percebe claramente o respeito, pessoas estão respeitando e honrando o seu trabalho, e outras que de alguma forma já proferem uma sentença, é culpa da empresa. Uhum. Por exemplo, muita gente está reclamando, seu Edmilson, que eles não conseguem participar da Assembleia porque você distribui pulseiras, identificando quem está em dia ou não. Então, assim, a gente acredita que, por exemplo, se a Assembleia foi dia 22 e o boleto venceu dia 10 e a pessoa ainda não pagou, ela não está inadimplente porque está dentro do mesmo mês. Então, ela deveria ter a opção de votar. Eu falei assim, gente, olha só, primeiro, o intuito, né, de votar ou não, e quando a lei diz que tem que estar kit, não é uma opinião minha, nenhuma vedação minha, é a lei que diz. Porque é o malvado. E né? ela não diz que estar kit é estar kit até 15 dias depois do vencimento. Ela diz que, para mim, o dia do calendário é diferente, o vencimento é no dia anterior, você já está inadimplente. E o intuito da pulseira é resguardar a gente de uma votação adequada, para não dar vulnerabilidades a impugnações. Por exemplo, a senhora está aqui presente com seu esposo, os dois representam uma unidade. Se vocês dois levantarem as mãos, tem pulseira, uma pulseira para os dois representando a unidade. Eu não sei quem são. Se a gente fizer a votação por cédula, vai demorar muito tempo e, assim, sucessivamente outras coisas acontecerão. Então, é nesse sentido. Agora, existem assuntos existem decisões que liberam mesmo os inadimplentes votarem porque são assuntos de repercussão geral. A gente não vai ter quórum, vai ser impossível, porque se um condomínio tem 40% de inadimplência, eu já não consigo 2/3 para aprovar determinada demanda. Mas nesse caso, não. O que a gente pode fazer? Fazer a assembleia até o dia 10 de cada mês. Até o dia 9. Aí, invariavelmente, ninguém tem um mês vencido, digamos assim. Aí levantaram, mas a gente pode fazer alguma reunião para aprovar que dentro do mês não seja considerado inadimplente? Falei, vocês podem fazer, acatando a presença e o voto de quem está presente. Agora, afirmo uma coisa. Se houver alguma decisão de diferença aí de votos que seja menor do que o número de presentes que estavam inadimplentes, pode ser impugnado, o voto retirado e a decisão fática mudada. Isso aí não gera problema até o dia que tiver uma votação com um voto de diferença e tiver inadimplente votando. Aí vira um caos, vira demanda judicial. Então, Eu tive um condomínio que aconteceu isso. Eu sempre digo, ninguém quer presidir? Não. Se por milagre do acaso tiver algum empate, o presidente vai desempatar. Cara, você acredita que teve uma eleição de síndico de um condomínio de 212 unidades? Foram poucas pessoas, mas foi 8-7. O oitavo voto do 7-7 chegou assim, eu estava contando a segunda vez para conferir se realmente era um empate. Aí a senhora entrou, assinou, pegou a cédula, falei, está na votação, me salva. Você vai desempatar. Imagina eu tendo que escolher o síndico novo. Já comecei, Então, eu não. ia ficar muito desagradável, mas são coisas que acontecem e a gente, às vezes, é levado assim, não. A lei diz algo que vá de encontro à sua vontade, à sua vaidade, ao seu orgulho, ao seu costume. É a empresa, é ele que está atrapalhando, está usando contra, e na verdade vocês passam por isso também, por exemplo, como advogado está defendendo o síndico, não está defendendo o condomínio, os condôminos, o tempo todo isso, mas na verdade não é bem assim. Uma coisa interessante também, com relação a isso tudo que a gente está dizendo, das locações, dos prejuízos que alguns investidores, né, têm com relação aos inquilinos e à própria cota, quando ele enxerga nisso que a gente falou, que de repente o seu imóvel, o seu bem não está sendo tão rentável, ele começa a observar outras culturas, né, nacionais e internacionais, como as vendas, né, de diárias de aplicativo, né, o mais famoso, para todo mundo entender, o Airbnb, que faz com que a sua residência seja usada por pessoas distintas, famílias distintas, em momentos distintos também. E aí a gente tem duas barreiras. Uma,
eu estou delegando o meu imóvel, em tese uma propriedade minha, e eu posso fazer dela o que eu quiser, É meu, faço o com que eu os quero. devidos resguardos. E há também uma situação assim de condomínio, né? Alugar casa, tranquilo, normal, você entrou pelo portão, é uma coisa, mas condomínio tem uma área comum, você tem uma fração da área. E você não pode delegar para uma família de 6 pessoas que está no seu apartamento o uso da piscina, salão, representando a sua unidade. Então a gente entra em uma celeuma, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque existem condomínios que são condomínios clube que têm um perfil, né, aprazível para locações, condomínios perto de determinados ambientes como estádios de futebol, centros de shows e eventos de entretenimento que são usados para isso. Então, assim, qual é hoje a regra em vigência? Quais são as decisões, o entendimento dos tribunais? Perfeito. Eu vou fazer uma introdução e passo para você, Jéssica. Eu fico falando aqui. Hoje é seu dia. Basicamente, o STJ ele hoje tem 2 posicionamentos, né? Tiveram 2 casos que não eram 100% iguais, mas que refletem a questão do Airbnb. Inclusive ficaram muito famosos, porque era o julgamento do Airbnb, se pode, não pode e tudo mais. E, na verdade, assim, o Estado juiz, né? Você não vai ter uma lei falando se pode ou não pode o Airbnb. E aí vai uma questão de interpretação de regras. Então, o primeiro julgamento, tá, que é o que eu me filio, acho que faz muito mais sentido, o STJ entendeu que, se é um condomínio de natureza residencial, eles poderão deliberar em assembleia, com quórum específico, com alteração das regras internas, se permitem ou não permitem. Tá? Já o segundo entendimento do STJ, ele veio falando que não compete o condomínio a fazer deliberações sobre a utilização, né, sobre a locação, visto que não há mudança de natureza. Porque se ele é um condomínio residencial, ele está alocando para que as pessoas possam residir, por mais que seja uma residência transitória, eles entendem que não há uma mudança, não é uma atividade comercial, nada disso. Eu discordo um pouco. E por que isso? A gente precisa entender que no Brasil, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, né, aqui a gente tem uma lei só para o território nacional inteiro. E a partir do momento que o STJ faz um paradigma, dá um direcionamento, você aplica isso no Rio, São Paulo, no Acre, no Sergipe, assim, você aplica em tudo. Então você pensa em 2 condomínios, tá? 100 unidades, 2 condomínios clubes. Só que um é no Rio de Janeiro. O outro é no interior do Amazonas. Aqui você vai ter muito mais locação de Airbnb, a princípio, do que aqui, porque o Rio de Janeiro, nacionalmente falando, é um território de turismo. Exatamente. E aí você pensa, qual é o perfil desses 2 condomínios? Carnaval Quem tá são as chegando. pessoas que moram ali? O condomínio tem como fazer o controle de quem entra e sai? Porque se eu tenho, por exemplo, 90 unidades ocupadas por residentes, 10 unidades ocupadas por pessoas transitórias, e é o tipo de condomínio onde a segurança ali é meio que, todo mundo se conhece, você chega, dá um tchau pro porteiro, você entra, Familiar, né? é bem familiar, a administração funciona de segunda a sexta, você tem uma baita de uma vulnerabilidade naquele condomínio. Então você começa a ter insegurança para quem reside por causa daquela aplicação do Airbnb. Então o problema não é o Airbnb, é a forma como ele é explorado. Então eu me filio mais à linha do STJ de que compete individualmente, dentro daquele núcleo, cada condomínio regulamentar como vai ser. Então, se é um condomínio preparado para isso, as pessoas elas querem explorar, elas querem colocar ali um certo controle, eu acho excelente. Não querem, acabou. Isso seria bom até pelo que a gente comentou, né? Se você é um investidor e quer comprar um imóvel nesse condomínio, se você vai olhar a convenção do condomínio, você vai saber o que você pode ou não fazer e o que você pode ou não esperar daquele condomínio. E se de fato seria bom para sua lucratividade nesse sentido. Porque tem gente que, e isso foi uma dos grandes argumentos, né? Que muita gente compra só para isso, só para usar o Airbnb. Então, como seria isso? Se eu comprei só para isso, você agora vai tirar a minha possibilidade de fazer isso, né? Acho que a grande questão também da decisão foi o fato de ter um viés hoteleiro ou não. Ainda mais
no Rio de Janeiro, né? Que a gente está de frente de uma cidade turística e a gente atrai muitos turistas, não só de fora do país, como daqui mesmo, né? Como do próprio Brasil. Então, assim, é complicado você lidar com isso exatamente por isso. Se você bota num condomínio extremamente vulnerável, você abre a possibilidade para não só questões condominiais acontecerem, mas questões até que a gente pode trazer de violência e que são bem complicadas. Porque a gente envolve outras esferas sociais, né? Você envolve outras partes do Estado que precisariam ter atitudes que poderiam ser evitadas num caso como esse. Eu entendo que a discussão em si foi bem interessante, porque se a gente for parar para pensar, o Airbnb traz um viés e traz essa dúvida mesmo. Será que você não está levando para um ponto totalmente de hotel, por tanta rotatividade? Mas foi como a gente estava conversando antes. De fato, a gente pode pensar que não, porque o hotel traz outras funcionalidades que você não teria no Airbnb, né? O hotel te fornece outras coisas que um aluguel nesse ponto de Airbnb não consegue fornecer. Café da manhã, serviço, entre outras coisas, mesmo sendo um condomínio clube. Então, a gente tira esse raciocínio de hotelaria e bota na questão residencial mesmo. Mas a gente pode ponderar por outros pontos, como esse da segurança e do fato dos condomínios estarem ou não preparados para lidar com uma rotatividade muito grande. Porque se a gente for pensar no Rio de Janeiro, e ainda mais no momento que a gente está vivendo, como você falou, carnaval, a gente acabou de passar pelo ano novo. A rotatividade é grande, são pessoas mudando de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. Então, assim, acredito que até os condomínios com excesso de segurança tenham uma dificuldade de lidar com isso, porque você saber as pessoas que estão entrando, que estão saindo o tempo inteiro é muito complicado. Então, assim, você conseguir botar essa responsabilidade no condomínio, eu acho até bom, porque, assim, por mais que você generalize, você está jogando, né, ou dando, a gente pode pensar de diferentes formas, dando a responsabilidade para quem está envolvido no problema. O condomínio pode saber se é ou não capaz. E se der algum problema, ele vai saber que, de fato, ele não soube vislumbrar as possibilidades ali dentro, né? E ele vai se preparar para aquilo se for do interesse, né? Então, por exemplo, a gente advoga por um condomínio ali na Vieira Soto, tá? Um condomínio, se eu não me engano, de 8 ou 10 unidades, uma cobertura duplex com 4 quartos. Você pensa, se for uma família que vai morar ali, você vai ter ali marido e mulher, e de repente 3, 4 filhos, estão falando de 5 a 6 pessoas. Só que uma cobertura duplex, na Vieira Soto, pro Airbnb, você está falando de 20 pessoas passando carnaval. E aí você pensa num imóvel de 8 a 10 unidades, onde uma cobertura comporta 20 pessoas, você está dobrando. Se bobear, você está mais do que dobrando a quantidade de pessoas ali. Você acha que esse condomínio está preparado para receber pessoas de Airbnb ou não? Depende. Vai depender mesmo de como o condomínio se prepara para aquilo. Do bom senso, da educação. Exatamente. Pode receber Airbnb para 5 pessoas, para uma família só, mas para 20 já fica difícil. Não é o aplicativo em si ou o serviço, mas aí já é digamos assim, a subsunção, o enquadramento da situação com a realidade de quem está recebendo. Eu costumo, né, dizer, e outros colegas também, gente, perturbou os 3S já era, sossego, salubridade e segurança. Você tem ali no empreendimento, se a gente for comparar, eu já visitei um em Minas Gerais, né, que era um apartamento também, visitei pelo site para poder ficar ou não uma coberturazinha, até legal. Você olha lá, deve ter no máximo 15 unidades no condomínio inteiro. Eu entrei, saí, não vi ninguém. Mas tem um condomínio aqui perto, né, de onde a gente está gravando, é um condomínio resort. Se você olhar a piscina cinematográfica, tem 500 unidades e tal. Talvez você não chame a atenção indo sozinho, talvez você consiga usar a área comum, tudo normal, o contrato lá com força até de procuração para você participar e locar alguma área, academia, churrasqueira, etc. Tudo bem. Mas se você decidir fazer o que você sugeriu agora, você vai chamar a atenção, você vai talvez incidir em algum desses S que eu mencionei, e aí você põe tudo a perder. Talvez essa situação toda tenha mais cabimento naquilo que o condomínio tem como regra disponível. Eu não vou, por exemplo, isso aí até é um assunto para outro podcast. Um síndico me disse assim, olha, eu liberei um pessoal a beber na área comum num espaço reservado para eles. Aí eu falei, cara, eu concordo com isso. Sabe por quê? Cachorro tem o espaço dele lá, área pet, o morador não pode ter a sua área. Poxa, vamos conversar sobre o Flamengo ontem? Vamos. Aí ele vai
se ele não fizer barulho, se ele não deixar lixo, se ele não perder a razão, né, e se descontrolar Futebol, publicamente. bebida. Não. Assim, mas as pessoas vão testando os limites, né? E ele, para não parecer um ditador ou tentar ser um pouco mais político, deu a liberdade, mas vocês vão vender essa liberdade a que preço? Vão se comportar? Não vai poder fazer em dia de festa, não vai poder fazer até acima de tal hora da noite. Então, eu acho que o aplicativo é a mesma coisa. Dá para fazer com adaptações e com bom senso. Eu creio que todos os condomínios que de alguma forma tenham ali essas demandas suscitadas pelos moradores e essa situação ainda seja assim um fato social não tratado, talvez eles tenham condições de tratar com regras específicas, quantidade, horário e limitação de uso da área comum. Eu acho que é muito importante. E também a aplicação da tecnologia, né? Eu fui para Buenos Aires no ano passado e aluguei um apartamentozinho de Airbnb. Eu achei sensacional, porque tu chega, tem um totem gigante assim na porta, desligado. Você para na frente, parece os Jetsons, né? Aí abre, um rapaz lá dentro de uma central, aparece o rosto dele, aí você faz identificação, apresenta a documentação, ele faz o seu cadastro, isso você está num aquáriozinho, né? Na jaula que a gente chama. Então ele te libera, você entra, e aí você começa a interagir ali com ele, ele faz todo o seu cadastramento e faz o seu reconhecimento facial. Então, a partir do momento que eu me cadastrei ali, eles já sabem quem sou eu, e eu entro e saio com reconhecimento facial. Então, se chegar eu e mais 10 pessoas, ok, ele vai fazer o cadastramento das 10 pessoas e eles vão saber quem estão entrando e saindo. Agora, se a gente for para o nosso padrão, onde você tem um porteiro ali na entrada do prédio, ele vai no máximo assinar ali, anotar o nome de 1, 2, 3, mas ele não vai ficar fazendo reconhecimento facial. Vai ser o tchauzinho, o famoso tchauzinho. Então, assim, existem avanços tecnológicos que permitem que aqueles que queiram poderão se adaptar para absorver isso. Aqueles que queiram, não. E aí a gente precisa pensar que se você tem um condomínio desse, né, que tem modernidade, tem tecnologia, as pessoas podem explorar comercialmente, ele começa a ser um condomínio mais visado, os imóveis começam a valorizar mais. Então, é literalmente um jogo de xadrez. Tá, eu não quero expor a segurança, mas se eu me expor e for de forma preparada, eu consigo valorizar o meu imóvel. Porque se eu hoje sou residente, mas amanhã eu quero vender para um investidor, e o investidor sabe que aquele condomínio ele está preparado, é um condomínio com uma boa localização, tem segurança, tem toda a parte de tecnologia, ele vai querer comprar para botar no aplicativo. Então é toda uma questão de jogo. Proporcional, né? Exatamente, é todo um jogo de xadrez onde você mexe aqui e afeta aqui. Então as pessoas elas precisam avaliar se elas querem ou não. Ah, eu não quero, eu prefiro o jeito padrão. Ok, não tem problema. Se o seu vizinho avançar, muito provavelmente o imóvel dele vai valer mais do que o seu. E aí, com o tempo, a própria sociedade vai querer ir avançando ali nas questões tecnológicas. A lei da oferta e da procura, né? Sempre. Exatamente. Mas eu acredito que nunca vale a pena você impedir que esse tipo de desenvolvimento aconteça, né? Você bloquear o Airbnb ou bloquear na época do quinto andar. Tudo isso funciona como uma forma de incentivo, né, e de melhoria. Assim. Talvez se não tivesse isso, as pessoas não pensassem em fazer o totem. Entendeu? Sim. Sempre há um incentivo social Claro. para que as coisas evoluam. Então, acho que nunca vale a pena você privar iniciativas privadas que venham a ponto de ajudar na evolução social. Sim. Mas, obviamente, existem pessoas que estão mais preparadas ou mais aptas à aceitação desse desenvolvimento e outras não. E aí a gente vai vendo. E o condomínio, acho que é exatamente isso. É uma sociedade. Você tem que ver o que está ali dentro daquele contexto e o que vale ou não vale, né? Eu lembro muito, pegando esse teu gancho, Jéssica, eu lembro do Uber. Quando o Uber chegou, taxistas foram pro centro da cidade, fizeram greve, pararam. A Uber no mesmo dia falou assim, tudo bem, corrida grátis para todo mundo. A Uber hoje tá aí. Explodiu, com certeza. Entendeu? O quinto andar, o Airbnb, quanto mais eles apanhavam, eles recuavam davam 3 para frente. Então, assim, a tecnologia ela tá aí para isso. A população quer, entendeu? E precisa, é saber, né? Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem iPhone, tem WhatsApp, a minha avó tem celular, não é um iPhone, ela tem o WhatsApp, mas ela não tem o TikTok. Então, assim, as gerações, elas vão se modernizando aos poucos. Eu tenho Instagram, Facebook, mas também não tenho TikTok. Meu sobrinho já tem TikTok, Instagram. Então, assim, vai ser um avanço que vai ser devagar. Só que as pessoas, elas não querem mudança. Então, as pessoas que não querem mudança, elas querem fazer a resistência. Não tem como resistir. Você tem que se adaptar. E é uma questão de tempo. Eu entendo que, assim, a modernização e o Airbnb, no futuro, vai ser em tudo quanto é lugar.
mas tem que ser um crescimento consciente, organizado, para você ter segurança e tudo. E se você não aceita, você acaba sendo levado, né? Você não tem opção. Acaba que você não tem opção, de fato. Por isso que eu gosto da votação em assembleia, que é o ato mais democrático que você tem no condomínio. Eu sou contrário. Tudo bem. Mas se vocês dois forem favoráveis, eu vou fazer o quê? Democracia. Tem gente que manda votar de novo, né? Perdeu? Não, vota de novo. Não, é ato contínuo. Votou, tá decidido. Não, mas Gente, vota de Calma aí novo. que eu vou ligar pros amigos aqui que vão descer. Gente, mas é sério, a democracia é maravilhosa. As pessoas precisam entender isso. De fato, o dia que entenderem isso, o mundo vai ser muito melhor. Exatamente. A gente já está, né, caminhando para o final, mas tem aqui um tema que parece muito com esse, que é a de locação de área comum para visitante, que nada mais é do que o Airbnb para o apartamento em si, mas só falando mais de área comum. A gente já teve, acho que uma discussão, né, no Parque dos Sonhos sobre isso, né, sobre aula de judô, sobre locação de salão para fazer festa para terceiros, e aí a unidade lá se coloca como responsável. Ela leva 30 pessoas, está na lista de presença, elas podem entrar porque estão na lista, mas é do salão para a rua, não é para transitar na área, fazer uso da área. Então, assim, parece excesso de preciosismo, mas é para manutenção dos 3 S's, para manutenção da segurança. O condomínio tem, né, uma regra e um patrimônio a zelar. E muitas vezes as pessoas chegam até nós, chegam até as pessoas com busca de entendimento, e elas não estão preparadas para ouvir que a gente não tem respaldo na convenção ou muitas vezes no regimento para dizer nem que sim, nem que não. Mas elas querem uma resposta, ou para proibir ou para liberar. E assim como a doutora Jéssica falou, e você também, as coisas vão mudando a partir de fatos sociais, representativos, que geram em você uma necessidade de regrar. Por exemplo, eu fico com pena de quem comprou sala de coworking antes da pandemia, para alugar, porque agora a partir da pandemia você tem a possibilidade de fazer, né, pelos aplicativos, reuniões, gravá-las, né, e transmissões intermináveis sem que você tenha queda ou algum problema. E a maioria das pessoas prefere. Muito bom. A maioria. E então, assim, ainda tem gente que queira uma reunião presencial, obviamente. Vai continuar acontecendo, mas não tanto quanto antes. Eu não posso proibir que hajam reuniões digitais porque eu prefiro a presencial. E assim a gente tem que regrar quantas vão acontecer, de que maneira vão acontecer. Então, na área comum, assim, como um dos últimos tópicos, vocês fiquem à vontade para falar nesse sentido. Muitos moradores reclamam que existem proibições, né, que há uma certa proibição deles trazerem visitantes para a piscina, ou deles trazerem visitantes para usar a própria área comum, né? Eu quero fazer um churrasco, quero trazer 10 pessoas. Não comporta, né, as 10 pessoas, não tem como ter tais pessoas. E aí os condomínios despreparados com relação a regimento e até mesmo a convenção. A convenção tem um regimento obrigatório nela, mas é um regimento genérico, não contempla essas questões mínimas. Então, assim, para vocês, essa orientação nesse sentido figuraria como? Então, são vários cenários que são bem complicados. É aquela questão que a gente estava falando aqui do bom senso, né? É só você pensar, um condomínio de 200 unidades, tá? Tem uma piscina ali que comporta 20 pessoas. Foi projetado porque, quando foi projetado, ele sabe que não são todos os moradores que descem. Então, você não tem 200 pessoas na piscina de uma vez, né? Agora, a partir do momento que eu sou um desses 200, eu faço uma festa para 40 pessoas. Se eu quero que meus 40 convidados utilizem a piscina, é óbvio que vai ficar insustentável, porque são os meus 40 convidados, mais os 2 visitantes do vizinho, mais os 3 sobrinhos do outro, mais os netos, mais os moradores. Vai virar é insustentável, praia, né? Vai virar uma praia, vai ficar igual tava final de semana, praia lotada, você não tem onde botar sua barraquinha. Só que você tem que pensar que eu sou o proprietário daquilo e eu quero usufruir daquilo, diferentemente da praia, onde todos somos proprietários. E a partir do momento que você não tem um regramento sobre isso, você gera esses problemas. Então, limitação de convidados, regulamentação, por exemplo, questão de atestado médico, é uma coisa que dá muita dor de cabeça. Eu vejo o atestado médico como uma burocracia boa, porque você tem a questão do controle de saúde, mas você faz com que você não tenha uma rotatividade, uma facilidade de entra e sai. Sou 2 meus, mais 2 do vizinho, e a gente vai somando. Agora, por exemplo, o caso do jiu-jitsu, que você deu exemplo, é um caso um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque aí eu entendo que tem um conflito entre 2 direitos. Porque a partir do momento que eu pego e boto
o João para dar aula de jiu-jitsu dentro do condomínio, significa que ele está trazendo bem-estar, exercício, diversão para dentro do condomínio para uma gama de moradores. Só que por mais que ele faça a utilização ali durante uma hora, os outros moradores que não estão naquela aula, eles estão proibidos de utilizar aquela área. Então, geralmente quando o condomínio quer explorar isso, eu sugiro que faça uma enquete, veja um horário que ninguém tem interesse de fazer e faça a deliberação em assembleia. Lembrando que essas concessões elas são sempre temporárias. A partir do momento que você delibera em assembleia, teve a concessão e ela começa a te dar dor de cabeça, você vai levar para a assembleia novamente e vai remodular, vai expor o que está acontecendo. Eu não vejo problemas na concessão. O que eu vejo problema é que eu vejo alguns condomínios é quando eles fazem contrato de 3 anos. Então, o professor de jiu-jitsu, professor de academia, de lamberol, eu vou ficar ali 3 anos. Cara, não faz isso. Porque aí sim você pode ter problema, porque você está em um contrato onde você está dando aquela concessão, em contrapartida você está tendo 2 direitos em conflito. E aí o correto seria levar para a Assembleia para tentar resolver ali de uma forma administrativamente, sem precisar ter um desdobramento judicial, só que tem um terceiro elemento que é um contrato que garante ao professor ali, ao explorador daquilo. A continuidade. A continuidade, exatamente. E acho que um fator mais complicador nesse sentido é a possibilidade de trazer pessoas de fora, e sendo pessoas de fora, crianças, menores de idade, né? Acho que a gente até discutiu isso à época. Assim, o condomínio vai se responsabilizar por esse menor, porque o professor ele tem um contrato contigo, condomínio. E, de alguma forma, você está dando a ele o seu espaço, o seu ambiente. E se houver um acidente, tem seguro para isso? Tem alguma contemplação ali, né, de regra jurídica que venha a eximir o condomínio de responsabilidade? Mas como? Se está na sua geografia, está no seu cerceio. É um automóvel desgovernado ou manobrando, enfim, muita coisa pode acontecer e as pessoas só se preparam quando acontece, só recorrem, mais uma vez falando disso, quando acontece. Eu prefiro, assim, sempre priorizar, na minha visão, as áreas comuns para morador. Sim. Ele comprou, ele está custeando, ele tem um vínculo de propriedade, então ele tem, no mínimo, alguma responsabilidade em zelar, mesmo que ele seja desleixado, ele tem um mínimo de responsabilidade a zelar. E quem está de fora tende a não ter esse mesmo comprometimento. É só você ver, fazendo uma analogia, como está o BRT. Né? As pessoas acham que o que não é dela, se for de todo mundo, não é dela. E aí ela pode quebrar. Então, se você vai no condomínio dos outros, você vai ter uma postura diferente do que você tem no seu condomínio. Então, uma coisa é você ter um professor de jiu-jitsu, tá? Que só presta serviço para morador. Então, as pessoas que estão ali usufruindo, são moradores e o professor é a pessoa externa. Outra coisa é quando você permite que esse professor dê aula para as pessoas e ainda tenha pessoas de fora. E aí você começa a ter problemas de crianças e adolescentes que são levadas. Então, a partir do momento que você tem, vamos supor, eu deixo meu filho largado no condomínio e acontece alguma coisa, eu entendo que o condomínio não tem responsabilidade absolutamente nenhuma. Agora, se vem uma criança de fora, entra no condomínio sem responsável, eu autorizo a entrada dessa criança e acontece alguma coisa, sem dúvida nenhuma, o condomínio tem responsabilidade. A criança não era para ter entrado, principalmente desacompanhada. Então, são aquelas nuances que a gente pode ficar aqui pensando em 1 milhão de fatores que uma vírgulazinha muda completamente. Mas se não trouxer isso para você orientar, você libera a aula ali com o contrato, com as regras, show. Mas agora está entrando criança? Não, o doutor liberou. Não, mas a gente não sabia que tinha criança. Você não fez a vírgula, claro. Então, assim, por isso que eu falo, as pessoas elas precisam entender que é um condomínio, olha para dentro. Tem um professor de academia de jiu-jitsu morador, dá preferência para ele, não precisa trazer uma pessoa de fora. Ah, não tem, as pessoas querem, ok. Você abre ali para fora. Deixa claro, é para morador, está dentro da área comum, é dentro da propriedade, tem que ser uma coisa revertida para o proprietário. Não para qualquer um que está passando na rua e fala, ih, legal, o condomínio é bonito, tem aula, eu vou lá. Imagina se fosse para piscina. Tipo anúncio, né? Olha. Exatamente, é igual a piscina. Oh, pô, hoje tá mó calor, a piscina é bonita, eu vou lá. Não é assim que funciona. Mas... não é assim que funciona, mas tem gente que acha que é. Então esse é o problema. Então é isso, gente. Eu quero aqui começar a caminhar, né, para o final, para os agradecimentos. Foi muito enriquecedor, foi muito interessante a nossa conversa aqui hoje, falando de temas em que são temas muito recorrentes na seara condominial. Tenho certeza absoluta de que nossos ouvintes, nossos espectadores que assistiram, né, esse episódio, que vão assistir em algum momento, vão tirar muitas das suas dúvidas e poder recorrer a gente aí, se
Se alguém tiver um interesse, inclusive, de acessar os convidados para discutir alguma relação contratual futura, alguma questão nesse sentido, podem ficar à vontade. Nosso e-mail é papodecondomínio.podcast@gmail.com. Nosso QR Code já apareceu na sua tela também para você ser redirecionado ao nosso Instagram e lá também no direct ou de alguma outra forma fazer contato para nos acessar, mandando a sua pergunta, dúvida ou o contato de algum dos nossos convidados que você, porventura, já tenha assistido. Então, quero agradecer a doutora Jéssica aqui pela ajuda nesse episódio 10 de hoje, foi nota 10, ao doutor Renan Lameirão também, da Romano e Lameirão Advogados, e tem uma palavra aí para suas considerações finais. Edmilson, queria agradecer a você, a Jéssica aí pelo convite, por esse bate-papo. Quem quiser entrar em contato, o nosso é contato@romanoelameirão.com.br e o nosso Instagram é Romano Advogados. Nosso telefone para contato é 21 999 87 23 22. E o que vocês precisarem, quiserem tirar uma dúvida, orçamento, consultoria, parceria, a gente está à disposição. Show de bola. Doutora Jéssica. Eu quero agradecer o convite, agradecer por ter te ajudado hoje, foi muito legal. É sempre bom, né, estar aqui discutindo com o Renan. Como a gente disse, a gente se conheceu em um momento adverso, mas deu certo, né? A gente consegue ter essa troca muito legal. E é isso, sempre que você precisar, estou aqui para ser auxiliar ou estar lá do outro lado, que eu também gosto bastante. E agradeço a todos os ouvintes e espero poder ter ajudado de alguma forma. Show de bola. Então, agradecer a todos vocês convidados, a você também que nos assiste. Lembrando, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Isso vai ajudar muito a gente aqui a trazer mais temas e mais assuntos, porque o conteúdo do Papo de Condomínio é, na verdade, para tentar fazer com que haja uma harmonia maior através do conhecimento. Eu tenho certeza absoluta de que o conhecimento liberta e a gente vai ter condições, então, de tomar decisões melhores e de conviver de uma forma mais agradável entre nós, né, e entre quem está gerindo o seu condomínio também, a partir do momento em que a gente souber dos nossos direitos e obrigações. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Até breve, até o próximo episódio. Um abraço, tchau.